Olá, que bom ter você conosco no programa Luz para o Caminho. O nosso desejo sincero é que Deus fale com você através deste programa. A velhice pode ser sinônimo de solidão, abandono, inutilidade. Estamos perdendo em nossa sociedade o respeito pelos mais velhos, o reconhecimento da sabedoria e da experiência de vida que carregam. Enquanto cultuamos a beleza e a força física, às vezes, desprezamos o espírito e deixamos de honrar a vida. A cada minuto, a cada dia, a cada ano, estamos envelhecendo. Os aniversários, com ou sem bolos, vão contando a história da nossa vida que não para. Não podemos deter o tempo. Algumas pessoas tentam esconder a sua idade para ajudar nossos amigos ou para sermos simpáticos com aquelas senhoras mais idosas. Costumamos dizer assim: você não aparenta a idade que tem. Todos nós estamos envelhecendo, essa é a verdade. Mas velhice, alguns afirmam, é uma questão de atitude. Muitos idosos, apesar dos 60 ou 70 anos, demonstram um grande otimismo pela vida, entusiasmo, alegria. Se por fora não escondem a velhice, por dentro continuam jovens. Enquanto uns envelhecem, mas continuam jovens por dentro, outros mal passaram dos 50 e já se comportam como se a vida estivesse no fim. Cedo demais envelheceram por dentro. A velhice faz a gente pensar em nosso agarramento às coisas materiais, tais como casa, propriedades e bens. Todos nós temos a tendência de sermos mesquinhos e às vezes até avarentos. O que é meu, é meu. Os anos passam, a velhice chega. De que vale agora tantos bens acumulados? As preocupações que roubaram parte da própria vida. Um dos grandes problemas da velhice é a solidão e o abandono. Hoje, com a correria da vida moderna, nem sempre é possível cuidar dos idosos dentro da família. Enquanto alguns asilos para idosos são deprimentes, outros se transformam num verdadeiro lar. O melhor lugar para os velhos é a convivência com a família. Por várias razões, isto nem sempre é possível. Nesse caso, um lugar adequado onde a pessoa idosa possa ser assistida e passar o resto dos seus dias com segurança e na companhia de outras pessoas é aceitável. Não é aceitável, nem há justificativa nenhuma para os filhos que abandonam os seus pais idosos, seja num lar de velhinhos, até mesmo com alguém da família, e nem sequer aparecem para uma visita e um bate-papo. Que ninguém despreze os velhos ao seu redor, mas os observe com respeito, com honra e com coração humilde. Eles têm muita coisa para nos ensinar. Quando chegam os tempos difíceis da velhice, nada melhor do que abrigar no coração a fé e a esperança de que a vida será transformada pelo poder de Deus e uma nova dimensão nos espera. Que a fé possa manter a luz dos seus olhos nos dias nublados da velhice. Para aquele que tem em Deus a sua esperança, a Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Diante desta promessa de Deus, quem está velho e sente seu corpo cansado, deve abrigar a fé em seu coração. Diante de Deus, o ser humano é importante, é útil. Não importa a idade que tem, não importa a sua aparência exterior. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai mesmo envelhecer. E acima de tudo isso,
O espírito jamais envelhece. E em Cristo Jesus, todos nós teremos um corpo perfeito e eterno. Tudo isso é mera questão de tempo. Velhice, uma questão de tempo. Voltaremos a falar sobre este assunto depois de uma breve pausa. Não saia daí, já voltamos. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Nós estamos trabalhando no programa de hoje sobre um tema instigante, necessário: velhice, uma questão de tempo. E para compreendermos melhor esta fase tão importante da vida, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o reverendo João Wesley. Ele também é psicólogo, psicoterapeuta e pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Santa Mônica, aqui em Campinas. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela sua ajuda cooperando para que a gente entenda esse tão relevante assunto. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta já de início: como nós poderíamos nos preparar melhor para termos uma velhice saudável? Eu creio que uma das maneiras da gente passar por essa fase de uma maneira saudável é justamente se despedindo suavemente da juventude, dizendo adeus à juventude. Todas as fases da nossa vida têm momentos de adaptação, necessidade de adaptação. E essa fase também não foge à regra. Há necessidade de se adaptar a essas novas demandas, que vem então a algumas perdas, né, principalmente questões físicas. E hoje nós temos no mercado uma gama muito grande de possibilidade de manutenção de uma saúde que, ao meu ver, ela deve ser buscada acima da vaidade. Que se nós pensarmos na velhice, numa tentativa de conservar uma vaidade difícil, uma vaidade de onde não se chega no padrão exigido socialmente ou a própria autoexigência, então nós estaremos enredados e estaremos vivendo uma velhice sem saúde. Entendi. Porque tudo começa na nossa mente. Então o cultivo da nossa mente, o cultivo de novas metas dentro dessas novas possibilidades, então nos fazem manter melhor a saúde e termos uma melhor qualidade de vida, que é isso que deve ser buscado nessa fase da vida. É muito comum nas igrejas, até mesmo em grupos de pessoas de terceira idade, tentando trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento para as pessoas mais idosas, dizer o seguinte, que a velhice é o período, a idade de ouro, a melhor fase da vida, a melhor idade.
O senhor concorda com isso? Na verdade, se a gente falar que é a melhor idade, né, nós estaremos relegando as fases anteriores como sendo fases de infelicidade. Então, é preferível nós pensarmos que a melhor fase é a fase que nós estamos passando. Cada fase é a melhor no período que você está vivendo. No período que você está vivendo e, mais uma vez, eu chamo a atenção para a palavra adaptação. Então, essa questão adaptativa, né? Nesse momento de viver a velhice, nos possibilita, então, a realmente termos um prazer em viver aquela fase. Dentro de todas as perdas que o nosso corpo vai tendo, eu creio que esse momento da velhice abre outros caminhos, né? Da serenidade para lidar com a vida, da sabedoria que a gente foi alcançando ao longo da vida para poder dar conta, vamos dizer assim, de viver. E não deve faltar realmente gratidão. Se nós estamos vivendo e se nós estamos estendendo a idade, nós devemos entender como uma vivência longeva. E com isso, a gratidão deve estar presente no nosso coração mais do que qualquer outra coisa. Uma das pessoas mais destacadas do século passado e que veio a falecer agora no século XXI, o Dr. Billy Graham, foi o maior evangelista de todos os tempos. No seu último livro, De Volta para Casa, disse que a velhice não é para os fracos. O senhor concorda com ele? Eu creio que sim. Toda fase das nossas vidas necessita de um esforço extra para nós ultrapassarmos as barreiras, né, e podermos e termos possibilidade de compreender qual é o meio que eu vou me utilizar para poder, então, fazer esse novo enfrentamento. Né? Quais são os cuidados que a família deveria ter com as pessoas que chegaram à velhice? Pai, mãe, avô, avó. Como é que a família cuida dessa pessoa que já está aí com a idade avançada, na fase outonal da vida? Hoje eu tenho visto que, por um lado, infelizmente, o que tem acontecido, que as famílias têm saído para o trabalho, pai e mãe, e os avós hoje são utilizados como uma mão de obra barata para cuidar dos netos. Dos netos, né? Por um lado, pode trazer saúde para a mente daquela pessoa preocupada constantemente com as crianças, mas impede de que elas vivam, de fato, uma velhice com possibilidade de progresso dentro daquilo que ela tem para viver. Pastor João Wesley, eu quero agradecer carinhosamente a sua presença aqui, sua cooperação e nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão. E gostaria que agora o senhor desse uma palavra, olhando diretamente para os nossos telespectadores, uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão na terceira idade e as pessoas que estão a caminho dela e precisam se preparar melhor. Tá certo. Por gentileza. Eu posso dizer o seguinte, que a chegada da velhice, ela traz, então, ela não deve ser uma interrupção da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Devemos nos lembrar, em primeiro lugar, que a nossa saúde está na vivência com o outro. Então, a busca de grupos, né, religiosos, igreja, seja lá qualquer associação que tenha, em que você possa conversar, trocar ideias e assim por diante, isso vai trazer um bem-estar e uma saúde para a sua vida. A outra coisa é não desprezar as metas e desejos e sonhos. Não é porque nós vamos envelhecendo que nós vamos deixando a perspectiva de metas para a nossa vida pessoal. Há muita coisa ainda por fazer, mesmo dentro da estrutura da velhice.
Então, não pare, não se acomode, leia bons livros, busque no lazer diversificado maneiras de trazer saúde mental e bem-estar. Isso vai conferir uma velhice feliz. Muito obrigado, Reverendo João Wesley, pela sua palavra tão oportuna, tão boa, tão instrutiva. Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e estou aqui para trazer uma excelente notícia para você. A Luz para o Caminho estará promovendo um congresso de pastores e líderes para tratar de um assunto fundamental para a saúde e o crescimento da igreja: pregação transformadora. Esse congresso será realizado em Sorocaba, no estado de São Paulo. Já temos confirmados como nossos preletores Jeremias Pereira, que falará sobre a importância do sermão biográfico para o encorajamento da igreja. Arival Dias Casimiro falará sobre a pregação evangelística e o crescimento da igreja. E eu falarei sobre a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja. O reverendo Ronaldo Lidório falará sobre a pregação e o despertamento missionário da igreja. A maior necessidade da igreja hoje é de uma volta para as Escrituras e de um grande reavivamento nos púlpitos. Você que é pastor e líder não pode ficar de fora desse grande congresso. Venha participar conosco. Deus tem grandes coisas reservadas para nós. O Dr. Billy Graham, já no final da sua jornada terrena, escreveu um livro maravilhoso, De Volta para Casa. E nesse livro ele faz uma afirmação categórica que valeu o livro para mim. Ele disse assim: a velhice não é para os fracos. Hoje, às vezes, nós criamos algumas ideias românticas sobre a velhice, para encorajar as pessoas, mas falta realidade nessas colocações. Eu vou citar, por exemplo, terceira idade, a idade de ouro, a melhor idade. É mesmo? Tem base bíblica isso? A experiência prova isso? Não, acho que a gente precisa cair na real. Eu já estou com os cabelos brancos. Dentro da categoria aqui do Brasil, já estou na terceira idade. Não é verdade que a velhice é a melhor idade. Não, nem a Bíblia diz isso. Nós precisamos encarar os fatos com realidade. A velhice tem seus dramas mesmo. O corpo vai ficando enfraquecido, os joelhos vão ficando trôpegos, as mãos vão ficando descaídas, as rugas vão aparecendo na face, os olhos vão ficando embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. A velhice chega, gente. É um tempo de limitação. Você não corre mais, você não faz aventuras mais. Então, afirmar que a melhor idade, vamos devagar. Concordo com o Dr. Billy Graham, a velhice não é para os fracos. Agora, a velhice tem suas vantagens. Por exemplo, maturidade, experiência, sabedoria. O jovem tem força, é afoito, mas falta ao jovem o quê? Experiência, maturidade, às vezes, sabedoria. O que nós precisamos fazer é ajuntar a força do jovem com a sabedoria do velho, o vigor da juventude com a maturidade daquele que está com o rosto esculpido por rugas.
Quando nós entendemos isto, a vida se torna bela, porque o que é a vida? O que é uma família? Um está envelhecendo, o outro está nascendo. Um está nascendo, o outro está no vigor da vida, o outro está lá já na última volta do ponteiro. Quando a família entende esse conjunto de fatores, um nascendo, outro crescendo, outro no vigor, outro jamais na conclusão da jornada, e junta tudo isso, a família encontra então vigor, força, produção, maturidade, equilíbrio, sensatez, sabedoria. Esse é o conjunto da obra da família. Agora, o fato de a gente estar envelhecendo é uma realidade. Sabe por quê? Você não quer ficar velho, não? A única alternativa é morrer jovem, e ninguém quer isso. Nós devemos lutar pela vida, nós devemos amar a vida, nós devemos saborear a vida. Todas as fases da vida têm os seus percalços e têm os seus pontos positivos. Tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Então, é uma bênção envelhecer, é uma dádiva de Deus, é um privilégio ter vida longa. Agora, você precisa e deve ter vida longa com qualidade. Ou seja, envelhecer com doçura, envelhecer sendo uma bênção, para que as pessoas cheguem a você e encontrem em você uma fonte de aconselhamento, de sabedoria, de experiências a serem repartidas. A Bíblia diz que você pode produzir frutos ainda na velhice. Você é um justo, é como uma palmeira que floresce no deserto, que dá frutos deliciosos, que é sinal de referência para aqueles que caminham pelas estradas da vida. Lá no Salmo 71, que é o Salmo do Ancião, o salmista pediu a Deus assim: Deus, não me desampares até a minha velhice, até as minhas cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras gerações o teu poder. Então você que está aí na terceira idade, você que já criou seus filhos, você que está cuidando dos seus netos, você que está aí nesta fase da vida que é chamada por nós de terceira idade, ponha a sua vida nas mãos de Deus para você ser uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus netos. Abra a sua boca não para murmurar, mas para que esta geração que está vindo, que está chegando, e esta geração que está nas suas mãos, conheça quão grande é o seu Deus, e que é os seus filhos, e que os seus netos, e que esta geração e a geração vindoura veja os grandes feitos de Deus e ponha em Deus a sua confiança. Não permita que o legado que Deus lhe deu, que a experiência que você ajuntou, que a sabedoria que você adquiriu, se vá com você. Ao contrário, reparta isso. Reparta isso. E agora uma palavrinha para os jovens, uma palavrinha para os filhos, uma palavrinha para os netos. Honre seus pais, honre seus avós, respeite seus pais, cuide de seus pais, não desampare seus pais na velhice, não desampare seus avós na velhice, cerque a sua família de cuidado, de amor, para que aqueles que investirem em você, aqueles que doaram seu sangue, sua vida, seus recursos para criar você, para formar você, agora encontrem em você abrigo, apoio, ajuda, socorro. A família é esse lugar do compartilhamento da vida. E então, eu encorajo você a não desprezar seus pais, a não desprezar seus avós. Se você pode, cuide deles até o final, com honra, com dignidade, para que eles se sintam amparados, amados, acolhidos, recebidos, e que assim a vida possa
do começo ao fim, do berço à sepultura, ser vivida e celebrada dentro do contexto sagrado da família. Eu quero orar com você. Seja você que está me assistindo aí, uma pessoa já da terceira idade, um pouco cansado, as pernas já não obedecem o comando do cérebro, talvez seus olhos um pouco embaçados, talvez você esteja aí com algumas limitações físicas, mas a sua mente está boa, sua alma está limpa. Você pôs em Deus a sua confiança, Ele é o seu refúgio. E você mesmo aí na velhice está produzindo muitos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe você. Curta a vida, celebre a vida. Dentro dos limites da terceira idade, celebre a vida. A velhice não é para os fracos e você não é um fraco. Você é forte em Cristo Jesus. Você tudo pode naquele que fortalece você. E você, filho, você, neto, cuide de seus pais, cuide de seus avós, transforme a sua casa no lugar mais gostoso para se viver neste mundo. Ore comigo. Deus, eu quero te dar graças por esta palavra tão preciosa e por este programa que hoje dedicou sua atenção à terceira idade, à velhice. Ajuda, Deus, para que na velhice nós possamos dar frutos e ajuda para que na velhice nós sejamos alvos do carinho e do afeto da nossa família. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco neste programa que creio que nos fez pensar sobre a nossa existência efêmera e que sem Deus não há sentido algum. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida e lhe dê graça para enfrentar com sabedoria a vida que segue. Convido você a nos seguir nas nossas mídias sociais. Todos os dias publicamos algo novo para estimular você na caminhada cristã. Espero você no próximo programa Luz para o Caminho. Deus abençoe você e até lá.